Irmãos, confesso que se o culto acabasse agora, eu estaria satisfeito. Eu senti fortemente a presença de Deus neste lugar. E eu louvo a Deus porque é o primeiro domingo do ano e vocês estão aqui. Isso para mim já foi de muita alegria. E sentir a presença de Deus fortemente me completou totalmente. Se o culto acabasse nesse momento, eu dissesse amém, eu estaria pronta para o que deve vir. Porque Jesus me renovou. E eu tenho certeza que Ele renovou você também. E quando o pastor ele iniciou aqui a palavra com Êxodo, eu já fiquei pensando, nossa, eu meditei em Êxodo. E Deus ele continua falando desde o início e vai continuar falando agora. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante. Aleluia. Todos encontrou? Amém? Posso ler? Todos encontrou? Diz assim a palavra de Deus, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Irmãos, somente até aqui. E meditando nessa mensagem, eu comecei a comparar tudo isso que aconteceu aqui com Moisés com o nosso corpo humano. E aí, eu me lembrei de um exame chamado tomografia. Quem aqui já fez uma tomografia? Algumas pessoas já fizeram tomografia. Irmãos, tomografia é um exame que ele mostra praticamente tudo. Ele é muito capaz. Esse exame ele é muito capaz de mostrar aquilo realmente que está acontecendo com o corpo do ser humano. Mas, irmãos, por mais que esse exame seja muito potente, muito poderoso, ele não tem como mostrar o que está na sua alma e no seu espírito. Somente Deus é que vai dar a última palavra. Somente Deus, realmente, somente Ele conhece o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o teu corpo. É por isso que nós precisamos passar pelo exame espiritual. E o tema da minha mensagem é um check-up espiritual. Amém? É isso que Deus ele quer fazer hoje comigo e com você.
irmãos, ele havia saído do Egito e ele estava pastoreando no rebanho de um lado para o outro. Certa vez, no monte de Deus em Horebe, ali ele sentiu fortemente a presença de Deus. Ou seja, ele viu Deus se manifestar naquele lugar. E aí, Deus, o que Deus queria com Moisés, irmãos? Deus queria examinar a vida de Moisés. Sabe para quê, irmãos? Para curá-lo totalmente. Deus queria examinar a vida de Moisés para poder curá-lo totalmente. Porque havia coisas na vida de Moisés que precisavam de cura. E não é diferente de nós. Existem coisas na nossa vida que somente Deus sabe e que Ele precisa curar. E Jesus, Ele quer curar hoje isso. Jesus, Ele está aqui hoje. Ele sondou a sua vida, sondou o seu coração, e Ele quer fazer a mesma coisa que Ele fez com Moisés. Ele quer fazer comigo e com você hoje. Amém? E aí, a vegetação, irmãos, lá no deserto, lá naquele lugar, era muito fininha. Era ervas, as ervas daquele lugar eram muito fraquinhas, muito frágil. E era normal, era comum uma sarça pegar fogo ali. Porque o calor muito forte, a erva muito fraquinha, muito fininha. Então era normal você ver a sarça pegar fogo, aquela erva pegar fogo. Então, suponhamos, você estaria passando ali e você via uma erva pegar fogo e desaparecer. Porque era normal, muito calor, era muito fraquinha. Mas, irmãos, o que foi interessante, que Moisés percebeu naquele lugar, é que tinha uma erva, tinha uma sarça, que o fogo estava ali queimando ela, mas ela não se consumia. Ela continuava a existir. E aí Moisés começou a olhar para aquela sarça e pensar: nossa, essa planta está diferente. Ela não se consumia, o fogo aumentava ali e não consumia aquela sarça, aquela erva. E aí Moisés, ele começou a prestar atenção ali, foi prestando atenção. Sabe o que era, irmãos? Era a presença de Deus naquela planta. Era o nosso Deus chamando a atenção de Moisés. E é isso que eu aprendo. A primeira lição assim que eu aprendo aqui é que Deus, Ele se manifesta em coisas simples para realizar o extraordinário na nossa vida. Deus, Ele manifesta em coisas simples na tua vida para fazer disso muito grande. Foi o que aconteceu. A sarça pegando fogo ali, Moisés percebeu que aquilo estava diferente. Na verdade, o Senhor, Ele estava chamando a atenção de Moisés, trazendo Moisés para prestar atenção naquilo. A sarça, irmãos, representa a nossa vida. Amém? A sarça, ela era fraquinha. Representa eu e você perante a presença de Deus. Somos pequenos, somos fraquinhos, mas Deus quer usar você. Deus quer usar a minha vida. Por mais que eu seja frágil, por mais que eu seja pequena, por mais que eu seja fraquinha, Deus, Ele quer usar você. Deixa Deus te usar, irmãos. Vamos iniciar 2014 sendo usado pelo Senhor. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa Deus usar você, Edna. Deixa Deus usar você, Sandra. Deixa Deus usar vocês, cada um de vocês. É isso que o Senhor quer fazer. E aí, irmãos, não precisamos temer, porque esse fogo de Deus não irá nos consumir. Esse fogo de Deus vai nos levantar, vai nos reanimar,
isso que você sentiu hoje aqui é muito pouquinho. O que Deus tem para nós é muito maior ainda. Deus quer fazer de mim e de você pessoas grandes na presença dele. E é isso que Deus, ele estava mostrando para Moisés. E eu posso comparar o coração da gente, nosso coração, com aquela sarça pegando fogo. Talvez o meu coração e o seu coração hoje se incendiou de alegria, se incendiou com a presença de Deus. E é isso que aconteceu ali, naquele local, com Moisés. Pensamento em Deus, irmãos. É isso que nós temos que ter. Vamos ler o versículo 3. Quem está com a Bíblia aberta aí? Olha só o que diz. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Olha o que ele pensou. Moisés, irmãos, ele estava distraído. Ou quem sabe, com a mente cheia de preocupações. Moisés, ele se encontrava distraído. Porque para Deus agir como Deus agiu ali, chamando a atenção de Moisés, é porque Moisés estava distraído. Ou então com a mente cheia de problemas. Sabe o que aconteceu com Moisés? Um novo despertar. Moisés ficou impressionado com aquilo. E aí ele disse assim, olha no versículo 3: agora me virarei e verei essa grande visão, porque essa sarça não se quebra. Ele quis dizer, olha, agora eu vou estar atento à voz de Deus. Agora eu vou estar atento ao que Deus quer comigo. Irmãos, quem nos dirige é os nossos pensamentos. Quando nós estamos com uma mente cheia de problema, ficamos com a nossa inteligência limitada. Sabia? Quando nós nos encontramos muito preocupados com alguma coisa, muito ansioso com um problema, muito assim, você não dorme, você não consegue se alimentar direito, a sua inteligência, ela fica limitada. E talvez nessa noite hoje, Deus, ele incendiou o teu coração, ele fez você sentir a presença dele, porque Deus quer que você se esvazie disso. Deus chamou a atenção de Moisés através de uma simples sarça. Talvez Deus já tenha agido de uma forma simples e você não percebeu. E aí Deus te trouxe você aqui hoje para Ele te lembrar que Deus, Ele quer totalmente a sua atenção para Ele. Que você se esvazie dos seus problemas, dos seus pensamentos, e se achegue mais próximo de Deus. Visão de fé, irmãos, é o que nós temos que ter. Olha o versículo 4 que diz aqui, olha: e vendo o Senhor que se virara para lá, ao ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Irmãos, imagine uma plantinha pegando fogo e você olhando para aquilo. É o que aconteceu com Moisés. E aí Moisés esqueceu tudo. Ele esqueceu o rebanho, ele esqueceu tudo. Ele ficou prestando atenção que aquela plantinha não se queimava. E aí ele pensou: incrível. De repente, uma voz brada dali, dizendo: Moisés, Moisés. Talvez Deus já está falando o seu nome por várias vezes. Eu aprendo que Deus, irmãos, Ele gosta de falar o nosso nome. Sabia que Deus, Ele gosta de falar o seu nome? Deus gosta de falar o nosso nome. Lá em Isaías, capítulo 3, Isaías, versículo 43, do versículo 1 em diante, Deus, Ele fala assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te escolheu, ó Israel. Não temas, porque eu te escolhi e chamei-te pelo teu nome. Não é assim que Deus fala lá? Então Deus, Ele tem prazer em falar teu nome. Deus, Ele tem prazer em te chamar.
pessoas pelo nome. Porque Deus, Ele nos chama pelo nome. Apelido não é assim. Deus não chama ninguém por apelido. Deus só chama pelo nome. Amém? Isso é muito importante você saber. E aí, Moisés, ele disse rapidamente: eis-me aqui, Senhor. Ele logo respondeu. Vamos ler lá o versículo 5. O versículo 4, a última parte. E ele disse: eis-me aqui. Moisés estava sozinho naquele lugar. E ele escutou a voz do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, será que se Moisés não respondesse na segunda vez, Deus continuaria chamando o nome dele? Eu acho que Deus continuaria chamando milésimas vezes, até ele dizer: eis-me aqui. E aí eu quero dizer para uma pessoa que está aqui dentro hoje: Deus tem te chamado por muitas vezes, e você até agora ainda não disse: eis-me aqui. E Deus, Ele continua te chamando, e você precisa dizer: eis-me aqui, para que o milagre seja completo na tua vida. Você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Você precisa se reconciliar com Jesus, porque muitas das vezes, irmãos, já até aceitamos a Jesus, mas conforme as lutas, conforme o trabalho, conforme as amizades, nós acabamos se afastando de Deus. E Deus nessa noite está te chamando pelo teu nome. Inicie-se 2014, irmãos, com Jesus. Faça um propósito com Deus. Faça como Moisés fez. Quando Moisés percebeu o sinal de Deus, ele ficou firme na presença de Deus. E aí sabe o que Deus disse para Moisés? Olha aqui, ó, versículo 5, olha. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Amém? Tire as sandálias do teu pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Irmãos, o que é tirar a sandália do pé? Por que será que Jesus, que o nosso Deus, ele disse para Moisés: olha, tire a sandália do seu pé? Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é? O que significa isso? Tirar as sandálias do teu pé? É entrar em contato com Deus. Tirar a sandália dos seus pés é você entrar em contato com o nosso Deus, com o grande Deus, com o Senhor Deus. Talvez as sandálias de Moisés poderia ser uma sandália egípcias, as que ele usava lá atrás. E quando Deus falou para Moisés: tire a sandália dos seus pés, Deus, ele estava dizendo assim: olha, esqueça o passado, tire o passado da tua vida, tire a maldade da tua vida, tire os ciúmes da tua vida, tire tudo que está atrapalhando você a caminhar, porque estar na minha presença, você não pode, irmãos, se achegar até Deus de qualquer maneira. Você precisa se apresentar a Deus. É por isso que nas nossas orações, primeira coisa que eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Para iniciar um diálogo com Deus, você primeiro precisa reconhecer as suas falhas, pedir perdão por elas. Não podemos, irmãos, estar na presença de Deus de qualquer maneira, carregando no seu coração o ódio, carregando no seu coração ira, carregando no seu coração inveja. Jesus, ele disse para Moisés: olha, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, se você quer estar comigo, você precisa mudar, você precisa melhorar as suas atitudes, você precisa esquecer primeiramente o passado. Talvez, irmãos, nós vivemos só do passado. Ah, porque antes era melhor. Ah, porque antes aconteceu
2014, vamos iniciar tirando a sandália dos nossos pés. Precisamos, irmãos, tirar o nosso orgulho, soberba. Muitas das vezes, irmãos, eu não sei o que acontece conosco, comigo, eu não sei, de repente, eu me vejo assim muito soberba, eu preciso tirar isso. Cada um tem que reconhecer. Às vezes nós colocamos um salto mais alto do que aquele que nós conseguimos andar. Jesus, Ele quer que a gente se torne humilde na presença dEle, irmãos. Coração limpo, coração puro. Moisés, ele estava acostumado a lidar, irmãos, com feras no deserto, com muitas coisas, com muitos perigos. Moisés, ele estava acostumado ali. Moisés, ele não temia ninguém. Moisés, ele era um homem guerreiro, ele não tinha medo. Ele era forte, guerreiro. Mas, irmãos, quando ele se encontrou com Deus, quando Deus se manifestou através daquela sarça, Moisés, ele largou tudo isso, valentia, soberba, irmãos. Ele tirou tudo isso. E aí Deus fez de Moisés um grande homem. E é isso que Deus quer fazer de nós. Uma grande mulher, um grande jovem, um grande homem. Nesse encontro, Moisés, ele foi completamente examinado por Deus. E o que aconteceu neste culto hoje? O nosso Deus te examinou. Ele te examinou de uma forma tremenda. E Ele curou muitas coisas hoje. Eu creio, irmãos, que Jesus libertou muitas coisas hoje. Jesus tirou muita soberba hoje. Jesus tirou muita coisa que estava aí atrapalhando você caminhar hoje. Eu creio nisso. Eu senti isso, irmãos. Eu senti que Deus tocou na minha vida de uma forma diferente. E eu senti que você foi tocado também de uma forma diferente. Todo ano, irmãos, se inicia com planos. Nós fazemos planos. O ano vai, acaba as festas, acaba aquela movimentação, aquela preocupação com roupa, com presente, com churrasco. E aí, irmãos, precisamos ter planos, sim, mas precisamos passar por esse check-up espiritual, para que o nosso ano, irmãos, seja fechado até dezembro com chave de ouro, para que você lembre do que você fez em janeiro, fevereiro, março, e você venha se alegrar com o que você lembrou. E eu profetizo, irmãos, que nesse ano de 2014 você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser mais que homem de Deus. Você vai ser muito mais que abençoado. Em nome de Jesus. Eu profetizo na vida de cada um que aqui está, que tudo que você deseja, você vai conquistar em 2014. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E nesse encontro, Moisés, ele foi renovado. E aí, irmãos, Deus te convida hoje para você vir para esse monte também. Esse monte que transformou a vida de Moisés e que vai transformar a sua vida também. Amém, irmãos? E aí eu estava lendo sobre as verdades do bambu. Vocês lembram dessa mensagem que eu trouxe? As 7 verdades do bambu. Quem não ouviu essa mensagem, levanta a mão. Quem que não ouviu? Então eu vou ministrar rapidinho e aí eu vou finalizar. Amém? Vocês conhecem bambu, não é isso? Aquela árvore enorme, fininho, né? Comprido. Conta-se a história que o netinho desse avô foi passar uns dias naquele sítio com o avô e de repente houve uma terrível tempestade. A tempestade muito forte que fez uma destruição naquele sítio. E aí o netinho saiu na varanda, observou e gritou: ô vô, vem cá. Ô vô, por que aquela figueira ali, ó, que 4 homens
E aí, irmãos, o seu avô muito sábio disse assim: sabe por quê, filho? Porque a figueira não teve humildade de se humilhar perante uma tempestade. O bambu, sim. E aí, irmãos, nós aprendemos a primeira verdade desse bambu. É claro que nós não vamos nos prostrar diante da dificuldade, mas perante Deus, perante o Senhor. Quando nós enfrentamos uma grande dificuldade, nós precisamos se dobrar perante a presença de Deus. Precisamos, irmãos, se dobrar para Deus, se humilhar para Deus. Essa foi a primeira verdade. A segunda verdade que eu aprendo com o bambu é que ele tem raízes profundas. O bambu, irmãos, ele tem raízes profundas. E eu tenho que ter raízes. Precisamos, irmãos, nos aprofundar a cada dia em oração. Precisamos criar raízes com Deus. A terceira verdade, irmãos, é que nós nunca vimos um bambu sozinho. Ele está rodeado de muitos bambus. E eles crescem juntos. E assim tem que ser eu e você. Precisamos estar junto com pessoas que te ajudem, pessoas que te levem para frente. Nunca se isolar, irmãos. Nunca ficar sozinho. Por que ficar sozinho? Precisamos estar unidos. Vocês percebem que a quarta verdade que nós vamos aprender é que o bambu, ele não cria galhos. Não é verdade? O bambu, ele não tem galhos. E aí eu aprendo, irmãos, que galhos são coisas insignificantes, que vai impedir a gente de crescer. Galhos são probleminhas que o diabo coloca na nossa vida e que muitas das vezes nós nos agarramos nesses galhos e aí esquecemos de crescer. O bambu não tem galhos. Ele simplesmente foi embora, cresceu, olhou para cima. A quinta verdade do bambu. Vocês já perceberam que o bambu, ele é cheio de nós, sabe aquele nó? Nozinhos assim, aqueles nós. Aonde eu aprendi com essa verdade é que o bambu, ele é cheio de nós e não de eu. O bambu, irmãos, ele é cheio de nós. Nós temos que ser cheios de nós. Nós vamos fazer. Nós vamos crescer junto. Nós vamos vencer junto. Irmãos, às vezes eu vejo casais que o casal é cada um por si. O casal é o marido, é ele e a mulher é ela. Não, tem que ser unido, tem que ser nós. Nós vamos crescer junto. Nós vamos conquistar junto. Nosso carro, nossa casa. É assim que vai funcionar. Vocês ainda que não se casou, o que é dela é teu e o que é dele é teu. Não tem esse negócio de isso é meu e isso é seu. A partir do momento que vocês se unem, é nosso. É nosso. Amém? A sexta verdade é que o bambu, ele é oco. O bambu é oco por dentro. Ele é vazio por dentro. Da mesma forma nós temos que ser vazio do mundo, vazio das coisas ruins e nos encher da presença de Deus. Aí sim, irmãos, nós vamos crescer. Aí sim nós vamos olhar para o alto. E a sétima verdade é exatamente o que diz o título do livro que eu li sobre o bambu. O bambu, ele só cresce para o alto. Então ele busca as coisas do alto. É o que eu e você temos que fazer. Olhar somente para Jesus. Olhar somente para o alvo que é Jesus. Olhar somente para o alvo que é Jesus. Amém, irmãos? E assim nós vamos vencer. E assim teremos 2014 brilhante, como você imaginou
jeito, como eu determinei na minha vida. Amém? As palmas adoram o Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vou fazer uma oração para encerrar. Amém? Coloque a mão no seu coraçãozinho aí. Lembre que Moisés, ele ouviu a voz do Senhor. Lembre que você é o Moisés. O pastor, o bispo disse isso no início do culto. Então, irmãos, preste atenção nas coisas mais simples. Deus, ele tem manifestado nas coisas simples para fazer um grande milagre na tua vida. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Coloque a mão no seu coração aí. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu apresento cada um que está aqui na sua casa. Senhor, e o que o Senhor tem feito hoje neste culto, eu peço que o Senhor continue fazendo em cada coração, em cada um que aqui está. Deus grande, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse primeiro domingo do ano. Senhor, e que cada um de nós possamos ouvir a Tua voz